E aí pessoal, beleza? Este é o canal Flávio do Signo, e neste vídeo estarei explicando mais sobre esse processo de transição energética em que o planeta está passando. Quem quiser saber mais sobre o ponto de vista astrológico, explicação astrológica por trás de tudo, fique comigo até o final do vídeo. Bom, gente, primeiro eu preciso ressaltar algumas coisas, certo? Certos temas aí que eu tô levantando nesse vídeo. A gente acabou de sair de um estado psicológico de prontidão, ou seja, de rapidez nos acontecimentos, para entrar numa brusca lentidão dos mesmos. Eu relaciono essa frase com a questão seguinte: a gente estava acostumado a ter um padrão de vida, certo? Um padrão frequente de acontecimentos, de tarefas que a gente tinha que cumprir no dia a dia, e a gente estava acostumado a fazer isso com prontidão, no automático, certo? Então todo mundo trabalhava para ter dinheiro, todo mundo trabalhava para ter o seu, através da sua capacidade, através da sua eficiência, para ser reconhecido também socialmente. O trabalho, ele era fonte de fazer valer a sua cidadania no mundo, né? Digamos assim, você tem direitos. Então você trabalha porque você tem o direito de trabalhar e de ganhar dinheiro, tá? É o padrão que a gente costumava viver. A gente ainda tá vivendo isso, certo? Só que nesses ritmos, né? A gente tá passando por um processo de revolução no campo do tempo, tá? Por quê? Porque questões ancestrais, questões do passado, elas estão voltando da mesma forma que antes, tá? Então, por exemplo, se alguma questão no passado não foi resolvida, nesse processo de transição em que a gente está saindo de um estado energético para entrar no outro, que eu vou explicar mais pra frente, se a gente não se desvincula de certos karmas que estão nos trazendo limitação, o próximo ciclo, né, o próximo estilo de vida, padrão de vida que a gente tem que seguir, vai nos trazer choque, tá? Então a gente vai ser freado e vai trazer mais depressão, mais ansiedade, e a gente não vai ter coragem, a gente vai trazer mais insegurança para nossa vida. Só que eu tô falando aqui de questão mundial, tá? Porque o momento que estamos vivendo, tá? Eu tô gravando esse vídeo em junho, no começo de junho, acabamos de entrar num período de pandemia mundial, tá? Então a questão também da ansiedade, ela aumentou referente a isso também, pois estamos saindo de um ciclo que é relacionado ao padrão de vida que a gente tinha para viver um novo padrão. Então, nessa de se reinventar, algumas pessoas têm dificuldade, tá? Não é todo mundo que tem facilidade em se adaptar com novos padrões. E essa é a maior dificuldade das pessoas. Então, essa quebra do ritmo desencadeou medo, desencadeou ansiedade, depressão. E muitas pessoas também estão se matando, mas tá aumentando o nível de suicídio também. Esse ponto eu queria chegar em questões de lógica, né? Então todo mundo tá percebendo que isso está acontecendo, certo? Mas de onde entra a astrologia? Como que a astrologia consegue explicar tudo isso e como que tudo isso pode ter um norte? No início do ano e também no finalzinho de 2019, eu citei a questão da grande conjunção em Capricórnio, até que eu abri uma promoção para conversar sobre isso na época. E eu comentei que aquela conjunção ia ser muito importante para o desenrolar de 2020, certo? De 2020 ia ser o marco para Era de Aquário. Só que antes da gente entrar nessa Era de Aquário, que é a era em que a comunicação entre as massas está mais unida, tá? Algumas questões políticas que vêm a ver com o signo de Capricórnio precisam ser revistas. Só que não é só na questão política, tá? Tô falando em questões de leis,
questões de regras mundiais, sistemas também econômicos, que a gente estava acostumado a viver. A grande conjunção de Capricórnio, que na verdade não é uma conjunção, porque conjunção acontece quando 2 planetas estão no mesmo signo. O caso aqui são 4 planetas. Então, mais de 2 planetas seria considerado um stellium. Stellium em Capricórnio. Tá? Então, só em relação à nomenclatura. Então, esse stellium em Capricórnio, ele gerou um impacto no arquétipo de Capricórnio. Então, esse stellium em cima do arquétipo de Capricórnio, tá? Foi o que desencadeou tudo isso. Vou explicar o que é, de novo, que foi esse acontecimento. Começou lá em 2008, sim, não é de agora, então isso já vem acontecendo há um bom tempo. Quando o planeta Plutão entrou em Capricórnio. Então ele entrou em Capricórnio em 2008. Em 2008 começaram a acontecer essas quebras aí na economia, tá? Então não só na economia, como também nas leis, nas regras, todas as questões que Capricórnio engloba. Então o signo de Capricórnio, ele é referente à casa 10 do zodíaco, tá? Vou pegar um esboço aqui do que é o zodíaco para vocês verem. Capricórnio tá aqui, então ele faz esse movimento, ele faz um movimento anti-horário, porque diz respeito às questões internas do planeta, tá? E Capricórnio tá aqui, então Capricórnio ele é o topo, tá? Então ele tá relacionado ao êxito de conquista, a toda a questão estrutura que a gente precisa, né? Questões estruturais que a gente precisa ter para conseguir concretizar nossas metas. Por exemplo, eu tenho uma profissão para eu ter dinheiro, comprar minha casa, formar minhas coisas, enfim. Capricórnio é um signo de terra. O impacto desde 2008 está sendo na matéria, tá? Então as questões materiais do mundo, as questões materiais que envolvem o mundo, estão tendo que ser repensadas. A gente está tendo que ter uma nova perspectiva sobre a matéria. Só que a matéria, gente, não diz só respeito a dinheiro e a bens materiais, tá? A matéria tem a ver com a saúde, com o corpo, com as questões do meio ambiente. Então tudo isso envolve a terra, o elemento terra, certo? E a questão Capricórnio, por ser o último signo de terra, ele diz respeito ao que a terra pode trazer para as mudanças do mundo, tá? Ele é o eixo de cima, então ele é o eixo de interação com o mundo. Então, essa grande conjunção, esse stellium em Capricórnio, ele começou em 2008 com Plutão. O que é Plutão? Plutão tem ligação direta com o arcano 13, tá? Do tarô, a morte. Então esse arcano e o planeta, eles trazem essa questão de a transformação que começa nos ossos, tá? Então seria nossa parte de resistência, a nossa parte de tentação também, a nossa parte de transformação profunda. O planeta Plutão, ele tem ligação com a psique, né? Ele está relacionado aí ao mito grego, em relação à mitologia grega, ao ser, né, o Hades, que seria o deus dos mortos, né, o deus do submundo. Bom, então Plutão, gente, para a astrologia, ele é o planeta que rege Escorpião. Ele está posicionado, né, ele tem como casa a casa 8, casa zodiacal. E todo esse signo, Escorpião e a casa 8, assim como Plutão, o que eles têm em comum? Eles trabalham a questão do inconsciente. Então, a casa 8, ela é a segunda casa de água referente ao zodíaco, tá? A primeira casa seria Câncer, casa de Câncer, casa da Lua, onde a questão emocional começa, a gente planta as primeiras emoções, e a casa 8 seria o aprofundar emocional de todas as experiências que a gente teve. Seria também a nossa revisão sobre as primeiras questões emocionais. Então seriam questões que
podem nos trazer tanto autossabotagens, né? Por exemplo, se você se depara novamente com uma questão do passado e você não resolveu, você vai acionar uma certa autossabotagem em relação àquilo, ou ele pode fazer você superar essa situação e te trazer um empoderamento sobre aquilo. Então, a questão de Plutão, ele também pode trazer um poder, só que um poder que vem da transformação do que já foi para uma coisa nova. Tá? Plutão, ele é o planeta principal que está desencadeando todas essas transformações. Tá? E ele pega a raiz ali do que estava podre, digamos assim, coloca na nossa superfície para que aquilo seja transmutado. E Plutão vai ficar em Capricórnio até 2024. Então ele vai pegar muita questão ainda do sistema, questões que estavam ocultas por trás dos sistemas políticos, sistemas econômicos, e vai colocar à tona não só o sistema político-econômico, mas também as questões do tempo. Pode perceber que o tempo está tendo também transformação. Mas para falar sobre as questões do tempo, eu pego o seu regente oficial, que é Saturno. Saturno foi o segundo planeta a entrar no Stellium, da formação do Stellium, em Capricórnio. E ele entrou lá por volta de 2017. Ele entrou em 2017 em Capricórnio, trouxe as questões, como ele rege Capricórnio, então ele trouxe as questões de regras mais à tona. Foi quando começou a desenvolver mais forte essa questão do tradicionalismo. Tá? Então no mundo inteiro. A instalação do tradicionalismo ali estava forte. E ficou até 2020, quando começou algumas coisas a quebrarem. Tá? Então Saturno, por ser o planeta de Capricórnio, ele estava num posicionamento domicílio. Saturno é responsável pelos desafios profundos, tá? Desafios que nos trazem maturidade. Então seriam desafios que testam esse nosso poder que vem de Capricórnio, que vem da casa 10. Capricórnio está referente à casa 10 porque ele tem a ver também com com aquilo que a gente consegue ser mestre sobre. Então todo mundo tem posicionamento de Saturno no mapa e seria um setor onde a gente tem limitações, que tem a ver com Saturno, né? Limitações que nos trazem aprendizados profundos e fazem com que a gente renasça de uma certa forma também. Ele é relacionado a Cronos, tá? Pela mitologia grega. Então ele traz também as questões do tempo, de maturidade, a nosso favor. A princípio, nos limita para depois nos dar o poder. Então é esse o jogo de Saturno, tá? E vem limitando as questões de tempo, regras, estruturas, desde 2017. Vai ficar até 2020. Já ficou, na verdade. Ele vai voltar ainda, tá em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio para rever algumas questões relacionadas a Capricórnio. Então Saturno, gente, ele, em relação ao tarô, tem a ver com o julgamento, ou o juízo, certo? Esse arcano 20, ele tem um anjo, né, que anuncia o nascimento de um novo ser. Então Saturno seria toda a questão do desapego das questões emocionais, né, que tá vindo de Plutão à tona, o desapego daquilo que mais nos limita, para que a gente se nasça, a gente consiga se renovar, né, se reinventar para o novo. Então é o nascer de um novo eu, tá? De uma nova era. O outro planeta que entrou também em Capricórnio foi Júpiter. Júpiter, ele entrou em Capricórnio em 2019, tem ligação com o Imperador e vai ficar até 2021. Júpiter tem a ver com a abundância, Júpiter tem a ver com a filosofia de vida, com a crença. Ele tem ligação com Zeus pela mitologia grega, né? Então ele é o poderoso. Seria o encontro também que a gente tem com o nosso Deus interior. Seria um ponto no mapa, por exemplo, que a gente tem sorte. Tá? Então Júpiter, ele rege Sagitário, tem a ver com os ensinos, sistemas de ensino. E ele entrou em Capricórnio. Capricórnio limita. Então as questões de Júpiter, as questões de abundância, elas estão sendo limitadas pra gente. Então não tá muito fácil conquistar as coisas, não.
os objetivos de vida, não tá muito fácil. Desde 2017. Lógico que em 2019 tudo ficou bem mais difícil, mas Júpiter traz as questões das nossas crenças, que questões de crença a gente precisa mudar, que veio também desse sistema, dessas regras, que a gente precisa renovar. Então, antes de Júpiter entrar para Aquário, né, que ele vai ficar até 2021 em Capricórnio, ele vai limitar as questões de regras, as questões de política, todos aqueles estudos que a gente depositou energia. É o momento também da gente prestar atenção se é o que a gente quer, tá? Porque ele vai trazer, quando entrar em Aquário, o nosso reconhecimento pelo que a gente veio fazer aqui no planeta. Certo? Então ele vai nos apresentar os grupos certos que a gente precisa se relacionar. Tá? Todos esses planetas que estão entrando em Capricórnio, depois eles vão para Aquário. Então Capricórnio, regras, limitações, para nos trazer prudência, para nos trazer maestria, maturidade, para depois entrar na questão de união dos grupos, questão de igualdade. Então Júpiter vai trazer, sim, o poder, a sorte para os grupos depois de 2021. Então antes a gente está tendo que revisar, a gente está tendo que se reestruturar para depois a gente ter o êxito daquilo que a gente escolheu. Claro que algumas coisas a gente já está tendo êxito, então não tá só o caos, tudo tem os dois lados. Tá acontecendo caos para que a gente enxergue o que tá podre, né, de Plutão, que veio de Plutão, e a gente consiga trazer um direcionamento. Então, gente, para impulsionar esse grande estélio, veio o último planeta, que é Marte. Tá? Então Marte entrou ali em Capricórnio no dia 16 de fevereiro e ficou até o dia 29 de março, que foi quando estourou essa questão da pandemia, tá? Em mais locais do mundo. Então daí as pessoas começaram a entender, a ver de frente tudo que esses outros planetas, os 3 anteriores, conseguiram trazer à tona. E fora a questão de Capricórnio, tem Touro também, que está sendo impactado por um planeta geracional. Planetas geracionais ficam mais de um ano em cima de um signo. Então seria Urano. Urano ele diz respeito à união, à revolução, à fraternidade, à igualdade. Urano foi descoberto nessa época do iluminismo, né? Então por isso que se relaciona a essas características. É o planeta que rege Aquário. Então ele está sendo fundamental para instalar a base da Era de Aquário. Certo? A gente está para iniciar. Então, antes de a gente entrar na Era de Aquário, na Era Ar, a gente está passando por foco na matéria. Para você se desenvolver, você precisa prestar atenção primeiro qual é o seu plano, o que você quer da vida, como você está enxergando a sua vida, como você está cuidando da sua vida. Os cuidados têm a ver com o touro também. O touro tem a ver com as raízes, o touro tem a ver com os valores pessoais, a parte material também, a parte financeira. O touro tem ligação direta com os recursos naturais. Então, o Urano em Touro, ele vai trazer as questões básicas de sobrevivência como prioridade para que a gente mantenha a nossa vida. Então, toda a questão da ganância, né, que Plutão tá trazendo à tona, toda a questão do mau uso do poder, né, dessa agressão contra o meio ambiente, contra a vida humana, contra os animais, tá vindo à tona pra gente, tá? Então, tá meio que colocando a nossa índole em jogo. Você está a favor do caos, você está contra o caos, você está a favor da morte, né? Você está contra a morte. E também situando aí em que lado a gente vai ter que se direcionar daqui para frente. Então a revolução tem que acontecer, a inovação, né, o olhar pela matéria tem que mudar. A questão do egoísmo, 2020, que é onde está estourando tudo isso, é o ano do Sol, né? Como eu já comentei, é um ano onde tudo está sendo revelado, a verdade por trás da índole de cada um está sendo revelada. Vale lembrar que a verdade é passageira, tá?
mas a verdade é que se instalou como padrão, né, na nossa mente. Então até as nossas verdades estão sendo questionadas agora. Tudo aquilo que a gente defendia está tendo questionamento. Então você realmente defende? Né? Você realmente quer seguir nesse pensamento ou você acha que já não faz mais sentido? É um período de reflexão. É um período para a gente começar a entender que antes a gente estava trabalhando muito para ter. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pessoas usavam do poder que tinha para destruir, só para ter mais. Mas ninguém não. Algumas pessoas sim. Mas a gente não parou para pensar no ser. Só para terminar a visão de Urano, para alguns estudiosos sobre o tarô, Urano se relaciona ao enforcado ou pendurado, tá? Tem esses dois nomes. O arcano 12. Então esse arcano, você pode ver que tem um cara de ponta cabeça, ele não tá bem enforcado, ele está sendo pendurado ali pelo pé e tá tendo que ver o mundo com uma outra visão. Então ele tem a ver com esse sacrifício por um bem maior. Sacrifício do quê? Do nosso ego, né? Das questões que estão nos levando ao caos, as questões de egoísmo, as questões de ganância, essa destruição pela ganância. Então o Urano vai trazer a questão de touro, do apego taurino, tá? Que seria a parte desafiadora de touro. É bom a gente entender que todo signo tem seu lado desafiador e seu lado evolutivo, seu lado fluente. Para você ter a fluência, você precisa do desafio, então. Então ele vai trazer toda a questão de apego por egoísmo, apego ao passado abusivo e colocar numa outra perspectiva, né? Por exemplo, a nossa realidade. Entender que não é só off que acontecem as coisas, não é só abafar o caso. Tá tudo vindo na nossa frente, tá? Para que a gente tenha a visão por um outro ângulo, digamos assim, certo? Então, essa questão do encarar da matéria, do encarar do ter, precisa ser mudado. Tá? As pessoas precisam pensar mais que todo mundo trabalha porque quer ser reconhecido. A gente quer entender por que a gente está trabalhando também. Uma pessoa que trabalha para ser maltratada, para que ela trabalha? Então, todas as questões estão vindo à tona. Então, outra coisa também que o Urano em Touro está pegando, tá? É essa questão para que eu estou usando o meu dinheiro. Tá? Se liguem porque isso tem muito a ver com a fonte de renda daqui para frente, para a Era de Aquário. Então as pessoas que já escolheu a profissão, você já sabe o que você quer ser, começa a perceber se você está trabalhando, se você está usando o seu dinheiro apenas em seu benefício, ou você está tendo também uma cooperação com o coletivo. O trabalho que você faz, né? O que ele desencadeia para o mundo? Como que ele pode fazer com que as pessoas tenham harmonia de uma certa forma? A igualdade de Aquário, que Aquário vem trazer como importância, a questão da igualdade, é entender que sim, existem diferenças e todas as diferenças merecem apoio. Por exemplo, eu falei que é o ano do Sol, tá? Então, se eu trabalho numa empresa em que a empresa ela exerce um trabalho escravo dos seus funcionários, isso vai ser exposto. Tá? Também, se uma empresa trabalha pelo benefício de todos e também em benefício do mundo, ou seja, ele não usa de certos fatores poluentes, e Urano vai ficar em Touro até 2025. Tá? Lembrando ali, o último planeta que vai sair de Capricórnio vai ser Plutão em 2024 e Urano vai sair de Touro em 2025. Quando Urano entrou em Touro, essa questão da base que dá segurança para a matéria, aonde que ela foi impactada? Em 2018 aconteceu aqui pro Brasil, tá?
a greve dos caminhoneiros. Então essa greve, ela fez com que a gente percebesse que todo trabalho é importante, é essencial para o mundo, certo? Então a gente depende de outras pessoas para ter nosso sustento. Tá? E também na parte dos caminhoneiros, eles começaram a perceber que eles precisam ter essa importância, ser reconhecido pelo que eles fazem. Então essa questão de greve é para todos os casos abafados, certo? A gente precisa ter mais consciência do todo. Consciência de que toda diferença é importante. Diferença entre trabalho, diferença entre raça, diferença entre crença. Então essas diferenças, elas existem e elas têm sua importância, tá? Então Urano em Touro está trazendo isso. A base da era de Aquário vai se firmar com essas aberturas de consciência. E um outro planeta que está trazendo uma esperança, né, uma outra visão, é Netuno. Netuno está em Peixes desde 2012 e vai ficar até 2025 também. Então vejam bem, Urano e Netuno vão ficar até 2025 no mesmo signo que eles estão atualmente. Tá? Urano está em Touro, causando impacto na segurança de todo mundo. E Netuno está em Peixes. Peixes é o último signo. Peixes é regido por Netuno. Tá? Então, o que isso significa? Netuno é a visão da parte espiritual. É a visão daquela questão do porquê que aconteceu a minha vida. Seria o último estágio. O estágio aí que a gente sai da parte material para entrar numa elevação aí de consciência, uma elevação de ser. Seriam as virtudes de tudo aquilo que a gente já passou, todas as histórias que a gente agregou dentro da gente, todas as perspectivas que a gente tem do mundo, a empatia, a questão da união pela empatia, pelo amor. Tudo isso é Peixes, pelo lado evolutivo, tá? Pelo lado desafiador, que todo planeta e todo signo tem, Netuno traz a questão da frustração, da ilusão, de você seguir um propósito que não faz sentido para o seu futuro. Né? Por exemplo, eu trabalho uma coisa porque eu não sei, simplesmente porque eu quero ganhar, e daqui pra frente eu começo a sentir desconforto em relação a isso, porque não é o que eu quero, não é o que a minha alma tá disposta a fazer aqui na Terra. Então as questões da alma estão precisando ter uma revisão também, uma nova perspectiva. A gente precisa abrir esse campo do espiritual e do racional, né, da matéria, para que a gente entenda, pelo menos pelo que a gente está passando. Então, desde 2012, as pessoas vêm procurando essa saída espiritual de tudo isso. Porque é só seguir pela matéria, você, além de ficar muito crítico, muito realista, você não sente por que você está fazendo aquilo. E daí, desencadeia mais ansiedade, mais depressão e uma vida sem sentido. E para a vida fazer sentido, a gente precisa entender qual é a nossa essência. Por isso que nesse ano, o ano do Sol, o encontrar com a nossa essência, não só a essência individual, mas a essência do outro, ela está sendo importante para a gente entender o papel de cada um. Então, por exemplo, todos esses impactos na matéria estão fazendo para, né, chocar todo mundo e todo mundo se conhecer. Então, esse conhecimento da índole do próximo, da sua índole, é essencial para que a gente entenda pelo que a gente está vivendo, tá? Então, por exemplo, se eu estou num cargo, eu estou sendo o meu cargo ou só estou ali para desfrutar da questão econômica dele? Você está sendo o que você se dispôs a ser? Né? Agora, em relação a Capricórnio, voltando ali, Capricórnio tem a ver também com o seu reconhecimento social. Então, você é reconhecido pelo que você realmente sabe fazer, pelo que você é mestre, ou você é reconhecido por uma mentira, tá? Essas questões também vão vir pra gente. Para quê? Para que a gente entenda a missão de cada um. Aí vem a questão das missões de alma. Então, para finalizar o vídeo agora, a astrologia ela traz 2 pontos kármicos, tá?
2 pontos que se ligam à Lua. Então tem a ver com o que a nossa alma veio, qual é a função da nossa alma aqui no mundo. A Lua tem a ver com a ligação do passado, com o nosso nascimento, com tudo envolvido no nosso nascimento. Então a gente nasce e a gente tem um propósito material e um propósito espiritual. Certo? Pelo menos até onde eu sei. Podem existir mais propósitos. Mas em relação ao propósito espiritual na Terra, ele é dado pelos 2 nodos lunares, tá? Que alguns astrólogos usam. Eu uso. Então, por exemplo, se você quiser marcar um mapa astral comigo, eu vou falar sobre esse ponto, que seria o ponto da nossa missão presente e a missão do passado. Essa missão do passado, que é o nodo sul, tem ligação com ancestrais, pode ter ligação com vidas passadas, para quem acredita. Então seria a parte do apego, a parte pela que a gente está condicionado a vibrar, tá? A parte que nos traz compulsão, estagnação e aprisionamento energético. Então, para a gente sair dessa parte, a gente tem que equilibrar com o nodo norte, tá? Que seria o caminho pela evolução. Então, seria essa libertação energética, tá? O nodo norte seria propósito de vida, potencial, o que nos traz crescimento, o que nos abre portas. Só que a humanidade, né, tem também uma missão coletiva. No momento presente, a gente está começando aí o eixo dos eclipses acontecendo no eixo Gêmeos e Sagitário. Acabamos de sair do eixo Câncer e Capricórnio para entrar no eixo Gêmeos e Sagitário. Então, do ano passado até uns 2 anos atrás, até de 2018 até 2020, a questão família era a principal foco. Tá? Não só família, mas padrões herdados. Então, a gente, com o nodo sul em Capricórnio, a gente tinha que se desapegar de certos sistemas impostos de autoritarismo para que a gente entenda o que é família, o que é cuidar, o que é nutrir a alma. A missão passada, nossa, em relação ao nodo norte, era com Câncer. Então agora tá sendo com Gêmeos. E Gêmeos é o quê? A Gêmeos vai trazer o norte e Sagitário, as questões do passado. Então, com Sagitário, o que a gente tem, o que já foi feito com Sagitário, né? Pensamos assim pelo passado, porque o passado é importante. O que já foi feito pela filosofia, o que já foi feito pelas crenças, dos sistemas de ensino, né? Viagens. Qual o propósito de tudo isso, né? E o que daquela época que a gente precisa se desvincular para trazer novas aberturas. Então, com Gêmeos, estando no nodo norte, a gente está tendo que abrir a nossa mente. A humanidade, a lição de alma da humanidade caminha para a evolução a partir do momento que a gente traz novas perspectivas, que a gente se conhece novos assuntos. A partir do autoconhecimento, a partir da visão mais empática do social. Então, isso vai ficar de 2020 a 2022. Então, o que vai ser mudado? O que primeiro a gente precisa mudar? A comunicação. Tá? A gente já está percebendo que tem muita coisa do sistema antigo que precisa ser mudado. E a gente não entra no consenso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entrar no consenso, buscar por alternativas para mudar o sistema de crença e de ensino. Questões de moral e ética também. Tá? Questões de justiça, que vinha com o Sagitário, tá precisando de novas interpretações também. Até 2020. Depois de 2020, né, também começando de 2020 até 2024, o eixo vai para Touro e Escorpião. Touro e Escorpião rege a questão da economia, tá? Touro, a economia daqui, e Escorpião, a economia mais um todo. Então, só depois de 2022, até 2024, pelo menos até 2024, também é coincidência aí, né? Que o fim de ciclo dos planetas
nos signos que eles estão vão acabar praticamente entre 2024 e 2025. Então, a partir desse ano que o sistema de economia, o sistema político, ele vai ter novas perspectivas. Então, todo esse processo está sendo para a gente se reinventar, para a gente se reestruturar a nível mundial e a nível individual, para que a gente consiga voltar a ter segurança para a nossa vida. Então, Capricórnio e Touro vão trazer as questões materiais, né? Segurança material, à tona, para que a gente entenda o que a gente precisa estudar de novo para abrir certas portas, novas portas. Toda essa vibração terra vai sair da terra e vai entrar para o ar. Então a gente vai sair de um peso, que seria a terra, para entrar numa vibração mais sutil. Tá? Os estudos, eles estão sendo importantíssimos para que as questões mundiais e pessoais evoluam. Sem estudo, a gente não chega a nenhum ponto. Sem a interação, sem a consciência do coletivo, a gente não chega a nenhum ponto. E para chegar em um ponto, a gente precisa ter novas aberturas de consciência. Gente, então é isso. Quem gostou, pode curtir, compartilhar para mim, vai me ajudar bastante. Quem quiser marcar mapa astral, pode me chamar também no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é nóis!